Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bonsai SP. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que sempre gera dúvida, afinal, é possível ou não fazer uma desfolha no inverno? Eu resolvi colocar isso à prova no meu bonsai, e no final você vai ver o resultado dessa experiência. Então fica comigo porque o tema de hoje é: desfolha no inverno, mito ou realidade? Faltando 19 dias para o inverno, o ficus está totalmente fora da forma. É hora de realizar uma poda de manutenção, e aproveitarei para fazer uma desfolha completa. Este é o momento ideal para remover o arame do bonsai. Se você não viu o início deste bonsai, vou deixar o link no final deste vídeo explicando a técnica. Ele surgiu da fusão de várias estacas, uma técnica incrível para criar um tronco grosso, especialmente em ficus. Ainda dá para notar algumas pequenas marcas do processo, mas com o tempo elas desaparecem, deixando o tronco com aparência natural e uniforme. Uma pergunta que sempre aparece nos meus vídeos é por que eu corto a folha deixando uma pequena parte dela. Eu faço isso porque, dessa forma, a planta aborta a folha naturalmente, mas sem interromper o fluxo de seiva nos galhos mais finos. Assim, evito que o bonsai perca galhos importantes. "50 dias depois, a planta já está soltando brotos mesmo em pleno inverno. E esse processo traz algumas vantagens. A primeira delas eu já vou destacar agora: desacelerar o crescimento do ficus, uma espécie famosa pela força bruta com que cresce. E se você quiser saber quais são as outras vantagens, fique comigo até o final do vídeo.
Agora vamos às outras vantagens de fazer uma desfolha no inverno. Os entrenós ficam muito mais curtos, o que no futuro garante uma copa mais densa e ramificada. Além disso, as folhas ficam menores, melhorando ainda mais a proporção do bonsai. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. E olha só, mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no canal ainda não são inscritas. Então se inscreva, faça parte dessa comunidade e ajude a fortalecer o canal. Obrigado pessoal, até a próxima!